Saudações, boa noite aos queridos presentes. Hoje, o Evangelho no lar vai versar sobre o tema do perdão. E o versículo, o capítulo de Mateus, que nós paramos e vamos continuar, é o Mateus 18, 21, que trata de quantas vezes, a pergunta de Pedro, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei. Então, essa passagem ela faz parte da parábola do servo incompassivo, ou devedor incompassivo. Tá? Os rabinos, na época, ensinavam que se devia perdoar 3 vezes. Até 3 vezes. Na quarta, mais não, Kátia. E Humberto, mais não, quarta não. Então, Pedro, eles falavam isso baseado no Amós, no Velho Testamento, o livro de Amós. E aí Pedro, então, aliás, a gente se deve muita coisa que saiu da boca do Cristo, ensinamentos sublimes, a gente deve à língua solta de Pedro. A questão dele fazer perguntas de forma impulsiva, né, Pedro? E essa foi uma das passagens. Então ele multiplicou, dobrou os 3, botou mais um e achou que estava muito bem. 7 vezes a gente deve perdoar, Senhor Jesus. E Jesus falou assim, não, quem está no reino de Deus, quem está na posse do reino de Deus deve perdoar não somente 7, mas 70 vezes, 7 vezes. Que é quase perdoar sempre. E ninguém vai ficar contando, né? Alguém fez até uma conta para perguntar à mulher, né, a Cândida. Cândida perdoou Afonso e foi anotando no caderninho. 7 vezes 7, 49. Parece que dá 4.900 perdoes para poder, né? Por aí, assim, quem é bom em matemática, né? Ou quem tem uma calculadora, veja aí, 70 vezes 7. Então, o Cristo falou, olha, o perdão deve ser sempre, tá? E aí ele conta uma história, eu vou resumir a história, todos conhecem, só para lembrar, do servo a quem se perdoou uma grande dívida. O rei foi tomar conta de suas administrações e aí tinha um que devia 500 mil. Eu já fiz a conversão. Era uma dívida de 500 mil reais. O valor de um apartamento mediano. Então ele pediu a misericórdia e alcançou o perdão. Mas saindo da presença do rei, ele encontrou outro servo que lhe devia R$1. 70 vezes, 7 vezes, né? É isso aí. Então, ele não perdoou que devia R$1 apenas. Olha que comparação, né? É como se Jesus falasse assim, olha, a tua dívida é de 500 mil. E você não está perdoando nem R$1 do teu próximo. Que é isso? E aí, ele recebeu a condenação total. Então, ele foi preso e tal, até que pagasse toda a dívida. É uma lição que vai e volta no Evangelho, que representa o seguinte, que Deus, né, que nós devemos perdoar sempre para sermos perdoados, Kátia. Tá? Aparece também naquela passagem assim, bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia.
E no final do Pai Nosso, ele fala assim: porque se perdoardes os pecados do próximo, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. E se não perdoar, também não. O perdão humano deve andar de mãos dadas com o perdão divino. É isso aí. Para a nossa comunicação, nós vamos tomar essa, né, vamos tomar essa imagem aqui de uma dupla, né, Afonso e Cândida. Afonso é o Afonso, é o ofensor. E a ofendida é Cândida. Cândida. Tá bom? Então, a primeira mensagem que aparece aqui na página 445 do Evangelho por Emmanuel chama o ofendido. Então, ele está falando exatamente de Afonso. Não está falando de Cândida. O ofendido ou a ofendida. Pode ser Cândido também. Tá? Na minha marcação, né, nós temos o hábito de marcar o dia, tá 9 de novembro. Essa mensagem aqui. O ofendido. Pois é, André, você tinha um galo bravo, né? Sua mãe tinha, e vivia ofendendo as cândidas do galinheiro. Não é, Alberto? Então, essa mensagem ele fala basicamente das vantagens de Cândida em relação a Afonso, viu, Tereza? É, ele fala o seguinte, que Afonso carrega a culpa. Toda vez que a gente agride alguém, ou lesa, ou fere, né? Que a gente faz um mal a alguém, a consciência grita. E se a gente pode ter contato com a consciência logo ou não, mas alguma coisa fica ruim, desorganizada dentro da pessoa. E a culpa realmente é um fator de enfermidade e de desequilíbrio, tá? Ela pode gerar depressão, ela pode paralisar uma pessoa, pode. A culpa não é de Deus, não, viu? Eu não vou dizer que a culpa é do capeta, não, porque a gente está online e não posso falar essas coisas, viu, Kátia? Então, ele está falando aqui das possibilidades de Cândida. Quais são as vantagens ou as possibilidades que Cândida tem como ofendida, tá? Primeiro, ela está em melhores condições espirituais, tá? Ela está em condição de desfazer as trevas e evitar que a perturbação se alastre. Ela pode, inclusive, preservar a harmonia do grupo, faz parte. Porque os assuntos de discórdia acontecem muito dentro dos grupos. De tempos em tempos, as casas sofrem umas invasões organizadas ou umas invasões desorganizadas de obsessão, e aí daqui a pouco tá grupos entrando em crise, grupos acabando, gente desistindo da tarefa, afastando das casas, não é? Eu fui falar isso numa palestra, e aí o dirigente falou assim: "Oh, você não sabia não que várias casas estão passando por isso?" Eu falei: "Uai, não sabia não, pensei que fosse só nós." Outras vantagens de Cândida, manter a serenidade própria, justamente, porque o ressentimento, a mágoa, é uma mancha que se instala no coração e a pessoa também começa a adoecer. Tá? Então, o perdão não é uma questão só de liberar o outro, é de liberar a si próprio de uma energia ruim, de não dormir com isso, abraçado no travesseiro e acordar com isso e carregar esse mal-estar, essa lembrança, Ninguém merece isso não, né, Tereza? Outra coisa, a oportunidade que Cândida tem, Cândida a ofendida, de auxiliar Afonso, o ofensor, com bondade e entendimento. E
proteger as suas próprias emoções contra as quedas do revide. Então, o revide é uma queda perante Emmanuel, revidar, devolver o mal com o mal, retribuir o mal com o mal, é sintonizar, entrar no mesmo nível. Então, é o sucesso total da empresa trevosa. Então, jamais o revide, jamais a vingança. Isso não. Tá? Basicamente, o que nós devemos usar? O método SOT. Tá? Que vocês já estão craques. O método SOT é SOTTH. Silêncio, oração, trabalho, tolerância e manter a humildade. Tá? Então, a gente vai ver a conclusão da mensagem ele dizendo assim, ó, sem reclamar, ou seja, silenciar, na construção incessante do bem, que é trabalhar, né? E jamais ser igual a Afonso, porque ser Afonso, o que é que significa ser Afonso? Vamos ler juntos? Ser Afonso, passamos à posição de doentes da alma, mais do que já somos, viu? Necessitados de compaixão e socorro, a fim de que não venhamos a cair em condições piores. É isso aí, tá? A próxima mensagem, ela é o desculpar. Está no Ceifa de Luz, capítulo 2. Também sobre os 70 vezes 7 vezes que devemos desculpar. Desculpar, perdoar, está aqui como sinônimo. Dessa mensagem podemos depreender as seguintes lições. Que a gente não deve nunca cansar de desculpar. Não é fácil mesmo, viu? Nossa, fácil falar, né? Mas viver o perdão realmente pode ser bem desafiador. Exige operações radicais nas emoções, como a gente vai ver. Então, Afonso, que é aquele que errou, ele deve ser considerado uma vítima do mal. Tá? Então, alguém que caiu vítima do mal. Será preciso colaborar, por nossa vez, com a vitória do bem. Os empreiteiros do mal serão sempre julgados pela lei no momento oportuno. Tá? Então, a gente confia em Deus e sua justiça. Então, a lei de Deus não falha. Ninguém está fora dela. Em momento oportuno, no tempo de Deus, cada um vai responder por suas obras. E nós corremos o risco de sofrer influência deles, os empreiteiros do mal. E para reduzir esse poder de influência, a gente precisa perdoar sem condições. Afonso não é uma pessoa cruel. Ele é apenas um ignorante, um infortunado que nos cabe socorrer. Não podemos medir a extensão da treva sobre quem se envolve no crime. Não podemos imaginar a dor, sua necessidade, seu desespero, sua revolta, tá? Então ele convida a usar da empatia e imaginar se fôssemos nós, não é? Nessa situação, como é que gostaríamos de ter o entendimento, a compreensão do próximo. Devemos desculpar hoje para que amanhã sejamos nós os desculpados, viu? Quando erramos, porque nós estamos no plano de erros, né? De imperfeições, e nós cometemos equívocos sempre, até alcançar estado de pureza, né? Que demora um pouquinho, precisa reencarnar. Ninguém alcançará o estado de pureza se não renascer. Então, ele convida a gente a observar as lições de bondade da natureza. Tá? Primeiro o sol,
O sol abençoa o pântano e transforma-o em terra fértil, né? O sol cai sobre o monturo e transforma em adubo. É a lei da transformação, né? Então, tudo na vida roga entendimento e caridade. A própria noite é uma pausa de esquecimento para tudo se recomeçar. O recomeço em cada alvorada, Andréa. Portanto, ele convida a gente a lembrar a regra de ouro, fazer o próximo aquilo que a gente deseja nos fosse feito. A desculpa incessante, tá? E para vocês perceberem a recorrência do SOT, da JET, ele diz assim: somente na desculpa incessante das nossas faltas recíprocas, tá? Uma pessoa que acha que só é vítima, ela está equivocada. Não sabe que ela também tem sua parcela de culpa. Com o amparo do silêncio, a força da humildade é que atingiremos esse reino do eterno bem, com a ausência do mal. A próxima mensagem, para viver melhor, do livro Amigo, fala da importância do perdão na vida de todos nós, tá? Nós somos inquilinos do corpo. A imagem, assim, alguém aluga um apartamento e aí, numa hora de aborrecimento, pega uma marreta e sai batendo nas móveis, nas paredes, quebrando vidros. Hein, Alberto? Imaginou a cena? Eu imaginei. Então, ele diz assim, quando a gente entra num estado de amargura, de irritação, perante as contrariedades, a gente está martelando a saúde do próprio coração, do sistema nervoso, a saúde energética, emocional. A gente está agindo dessa forma, né? Seria razoável usar um martelo dentro de casa na hora da raiva, né? Porque esses sentimentos são as marteladas que a gente dá por dentro do corpo, da mente, do cérebro, do coração, do sistema digestivo, tá? Ele diz que é o quadro exato, né? É o quadro exato das reações emocionais negativas na hora dos testes. Porque a gente reencarna no plano de provas. Na hora da prova, a gente reclama e dá martelada e revolta. Pô, para que serve a prova? Para ver o aprendizado, para auferir o estudo do aluno. Então, a prova faz parte da escola, né? Nós estamos na escola na Terra. Não, mas a gente não gosta de prova, a gente se irrita. E o resultado qual é? Tereza, qual é o resultado? Enfermidade, né? Obsessão, agravamento das condições de saúde, tá? E aí ele entra na defesa de Afonso um pouquinho. Afonso que ofendeu Cândida, né? Afonso não agiu com maldade. Afonso talvez não queria lhe prejudicar. Afonso, né, não tem a sua cabeça, sua maneira de ser. Talvez Afonso tenha medo, né? E no medo se defendeu. Verdade. Ah, enfim, Afonso é uma pessoa diferente daquilo que eu imaginava dele. Eu tinha muita expectativa, criei ilusões da minha parte. Ele não me prometeu nada, foi eu que criei expectativa. E aí eu me frustrei. A realidade vem. E aí ele segue dizendo que o amor nos vincula aos grupos. O afeto nos vincula às pessoas, né? Nós estamos aqui num grupo, um grupo que se reúne em torno de 40 pessoas, sempre por aqui. A gente vai criando esses laços, né, do coração aí, Alberto.
Mas devemos amar as pessoas como elas são. Porque a terra, Kátia, é como um balaio de gato. Mas cada gato é de uma cor. Cada gato é de um jeito. Tem siamês, tem angorá, né? Nasceram dois gatos agora lá no sítio, né? Zé Corote e Cleitinho Fubá, né? Todos dois diferentes, viu? Então não tem jeito, a gente está na Terra nessa mistura. Então faz parte das provas desse mundo a gente lidar com essas diferenças, né? A gente pensa que todo mundo é igual, pensa como a gente, não. Cada um tem o seu jeito de ser. Tem que castrar, não é? É. Não, mas é Corote e Cleitinho Fubá são machos. Maria Quebra-Pente, né? Maria Quebra-Pente, Humberto levou para casa. Amar, amar sem escravidão, sem escravizar, assim, tá? É carta de alforria. Eu dou carta de alforria a todos vocês, meus amigos. Não são meus escravos, não tem que me agradar, não tem que me obedecer. Que autoridade é essa que eu não tenho, né? Carta de alforria, viver leve, livre e solto, né? Liberdade, né? Deixemos os queridos libertos de nós, Alberto. É... Coitado dos gatinhos, né, Alberto? Então, a escola da experiência da vida funciona e deve funcionar, tá? Porque quando a gente cuida de crianças ou de gatos, a responsabilidade é nossa, tem que castrar, tem que alimentar, tem que, não é? Agora, quando é adulto, cada um tem a sua responsabilidade. Eu tô seguindo a mensagem aqui, eu tô seguindo, viu? Os adultos, porém, respondem pelos seus atos, devem responder. Então, o perdão e a tolerância é o sustentáculo da nossa paz interior. Você quer ter paz? Então se prepare para perdoar todo mundo, desculpar, não se, né? Faz igual chuveiro queimado, não está nem ligando. Se ligar, não esquenta, né? Hoje eu acho que tem um espírito zombeteiro aqui, viu, da gente. Faz igual chuveiro queimado, André. Nem liga. Se ligar, não esquenta, Kátia. Então, a gente deve desculpar sempre, que é para não criar doenças em nós. Para não criar doenças em nós. Perdoar sempre, tá? Esquecer as ofensas, que é relevar, não dar importância, não alimentar, não ficar pensando, não ficar falando para ninguém, não é? Quando vier na mente assim, ó, sacode o pó, faz igual o gato quando caiu dentro da bacia d'água, né? Ele sai, se sacode assim, o cachorro também, e joga para fora e sai caminhando para se livrar daquele negócio assim, para não demorar muito molhado. Faz mal, adoece, não é? Sacode a poeira, sacode a água. Então, é preciso entender a situação aí do Afonso, tá? Em resumo, ele conclui, para preservar a própria alegria e a segurança, vale a pena perdoar constantemente para viver sempre melhor. Estou vendo aí que Kátia está acompanhando aí a leitura. E agora nós temos uma mensagem que chama Agressores e Nós, tá? Ou ante o ofensor. Ante o ofensor. Como lidar, né, com Afonso? Em Alda. Boa noite. Como lidar com Afonso, Alda? Seria ele um inimigo terrível? Mas Jesus falou que é preciso perdoar 70 vezes 7, Janete, né?
A própria psicologia atual fala que é preciso limpar o coração, o sentimento, do ressentimento, da mágoa, para manter a paz interior e a saúde mental. Como, porém, executar semelhante feito, Conceição, se o perdão não é uma mera afirmativa de boca? Ah, Emmanuel concorda com Conceição Burgos. Emmanuel está dizendo o seguinte, que o perdão exige operações profundas nas estruturas da consciência. É brincadeira? O perdão é uma cirurgia moral. Hein, hein, Janete? É misericórdia, Senhor. Essa mensagem é para nós, viu? É bem para os grupos, para a família, né? O trabalho, para a sociedade, o casamento, pais, filhos, irmãos. É bem assim, viu? Então, como resolver essa questão se o perdão exige operações, né? O perdão exige uma OPC. OPC, uma operação profunda na consciência. Não é assim, Kátia? Tá vendo aí? Então, a gente precisa começar a ter alguns recursos. Ele começa dizendo assim: primeiro, imagine que Afonso é um filho de Deus, né? Filho de Deus, Afonso é um filho de Deus. O ofensor é um. Depois, usar de empatia e imaginar o que gostaríamos que fizessem com a gente no lugar dele. Depois, usar do autoexame honesto e perguntar: será que não tive uma parcela de culpa nessa treta? Será que eu não provoquei aí alguma coisinha lá atrás e aí ele veio já com a reação? Ou seja, nem que seja uma relação 80-20 de culpa, né? Meus 20 foi eu que provoquei e recebi 80 de lá. Então, será bom recordar o quê? Bom, recordar que nós somos um gato diferente no balaio dessa encarnação. E com o nosso jeitão de Zé Corote, né? Aquela cara enfesada assim, né? Que os nossos próprios impulsos infelizes, tá? Ou seja, recordar que nós somos imperfeitos e erramos, nós somos chatos, muitas vezes somos, né? Somos muito chatos de ser tolerados, falamos demais. Olha, já deu meia hora. Nossas acusações indébitas, né? Nossos diminutas desconsiderações, até que o indivíduo cansou e aí veio, né, com os revides. Tá? Então, o que não devemos nunca censurar e buscar o amparo na misericórdia, para finalmente não é bater no peito orgulhoso e dizer eu te perdoo com superioridade, jamais. Pelo contrário, é abaixar a cabeça e pensar em Deus e dizer assim: Senhor, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Tá? Então, nossos erros de parte a parte. Eu te perdoo é orgulhoso. Mensagem matemática. 13 de novembro, perdoar e compreender. Por que matemática? Menos, 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 mais e mais, mais. Vão entender isso aqui? Há quem nem perdoa e nem compreende. É o menos, menos. Tereza. Kátia. Cássia. Bárbara. Minha prima. Clênia. Bem-vinda. Consa. Opa, quanta gente boa aqui, né? Roba, Isis, Jaque. Bacana. Ritas, Raimunda, Otávio. Há quem perdoa, mas não entende.
Aqui entende, mas não perdoa. E a mensagem está querendo os dois. Não, é preciso perdoar e também compreender, tá? Quando a gente diz assim, olha, eu perdoo, mas eu não quero saber de ver mais Afonso na minha frente. Não quero ver a cara de Afonso mais. Esse aí é o grupo que perdoa, mas não compreende. Binha. Outros compreendem, até compreendo, mas eu nunca vou esquecer o que você me fez lá em 1978, no verão passado também. Não, não vou perdoar. Então, o ideal é o mais, que é a mensagem que está sugerindo, perdoar e compreender, né? As duas coisas. Primeiro, a questão da aceitação. A aceitação de mim como sou e minhas dificuldades. A aceitação do outro como ele é e as suas dificuldades. Aí Emmanuel faz uma lição muito útil, que é a rua de mão dupla. A rua de mão dupla, ela vai daqui para lá e também os carros vêm de lá para cá, né? Então, assim, parábola do samaritano. O samaritano ajudou o homem caído. Então a gente vai imaginar que nós somos o samaritano ajudando os homens caídos e vamos imaginar que somos os homens caídos sendo ajudados pelos samaritanos. É preciso considerar a via de mão dupla na situação. Então, ele diz assim: o entendimento e a tolerância que os outros precisam de nós são a tolerância e o entendimento que nós precisamos dos outros, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? A mesma coisa, é possível que nos haja ferido alguém, é possível que Afonso lhe feriu, Cândida, mas igualmente é provável que Cândida também feriu Afonso. Alguém terá errado contra nós. É possível que também erramos contra alguém, tá? Então precisamos ponderar isso para construir a compaixão, tá? Entender a situação de Afonso, de obsidiado, de iludido, né? De portador de uma doença da memória e de necessitado, tá? Para a lição do Chico Xavier, né? Falando sempre sobre o perdão, para que a gente evite as piores coisas, que são a revolta, o desânimo, o revide, o desespero ou condenar a pessoa, a condenação, tá? Então é preciso compreensão e desculpa. Complementares, ação complementares. E, para o fim, Jesus nos lembra que é preciso perdoar 70 vezes, 7 vezes, esperando que também venhamos compreender 70 vezes, 7 vezes. Então, agora não é só perdoar 4.900 vezes, não. Agora, também precisa compreender, viu, Roberto? Eita! Evangelho do dia 14, abençoa. Religião dos Espíritos, o livro. Abençoa e passa, tá? Deixa, né? Primeiro ele fala assim: primeiro você sobe na montanha da oração e se abastece de Deus. Depois você doa os recursos energéticos, o passe, né? A compreensão, até o perdão. Você observa situações assim, pessoas que estão muito apegadas ao ouro, né? A gente deve abençoar e passar, porque ele fala que o barco da ilusão pode encontrar um rochedo e se estraçalhar.
Alguém que está iludido pelos poderes, né? Ou na vaidade dos títulos, ou aquela pessoa que lhe injuriou, todos eles, abençoa e passa. Ele vai contando assim, cada caso, né? Estou resumindo. E aí fala, não, abençoa e passa. O seu foco deve ser no bem. Alguém que está com foco nos prazeres loucos, só curtindo a vida e querendo prazer, abençoa e passa. Amanhã essa pessoa se renova no entendimento. Abençoa Afonso também, passa, né? Aí ele vai dizer assim, uma coisa muito interessante: todos viverão, os pais, os filhos, os irmãos, os amigos, né? Tem uma mensagem de Maria Dolores que diz assim: todos viverão. Então a gente tem consciência que a gente vai encarar todo mundo do lado de lá, no mundo espiritual. E a gente não deve ter vergonha de ninguém. Pelo contrário, a gente deve ter boa lembrança, deve ter amizades, né? Deve ter leveza. Estavam com os irmãos brigando por causa de uma herança, de uma fazenda, e acabando com a relação fraterna dos irmãos. E eu ali como mediador falei, olha, vocês todos um vão usufruir 5 anos, outro 10, outro 20, outro 40, não mais que isso. E essa fazenda vai ficar para trás. Ela é transitória. Só que vocês todos viverão e vão encarar uns aos outros, encarar os seus pais desencarnados, e encarar os avós e a família. Com que cara, não é? Então ele está lembrando aqui, olha, todos viverão, né? Todos viverão para conhecer a justiça integral de Deus. Se teu filho é rebelde, abençoa e passa. Teu filho viverá para amadurecer. Né? Se seus pais são desumanos, abençoe e passa. Eles também vão seguir vivendo. E do lado de lá vão pedir perdão, vão refletir. O casamento ingrato, o irmão ingrato, o próprio Afonso vai viver para encontrar a Cândida. E aí o mentor fala assim, não tem problema não, vocês estão tão vinculados pela mágoa que vão renascer para casar de novo, ter mais 50 anos de casamento, ter 3 filhos. Aí Cândida fala assim, não, pode deixar, eu perdoo, né? Eu quero voltar agora como irmã de Afonso, né? Então, basta a vida para retificar os erros da consciência. Então, cada um está vivo, o Deus interno está corrigindo tudo, as experiências da vida são corretoras, né? Então, ele conclui o seguinte: com isso, com a recomendação do perdão, o Divino Mestre desejava dizer que ninguém precisa vingar-se, porque o autor de qualquer crueldade tê-la-á como fogo nas próprias mãos, porque a lei de justiça divina ela é perfeita. A pergunta do Consolador, ela diz o seguinte, olha, na Terra, nós todos estamos nesse plano de resgate, todos somos imperfeitos. E precisamos lembrar, Cândida precisa se lembrar que ela própria pode também ter errado 70 vezes 7 vezes. E agora vai precisar perdoar 70 vezes 7 vezes. Nada é à toa, viu? Nada é à toa. Bom, ante o ofensor, eu notei, Kátia, que ela é igualzinha à mensagem do dia 12 lá atrás. Ela repete, tá? Então, a gente pode saltar essa e ir para a última. 40 minutos, está chegando o nosso tempo limite. Perdão e vida. É preciso que o perdão seja entendido como essencial para manter a paz. Mensagem do dia 18. Adiantamos um pouquinho e atualizamos nossa leitura diária, né? E o perdão não é só para a nossa vida pessoal,
emocional, ela também avança para outras áreas da vida. O meu ressentimento não é justificável e pode me levar ao desespero. O desespero é um acidente emocional que a gente deve evitar, tá? O catastrofismo, né? Tempestuar um copo de água, né? Exagerar a emoção. O outro não é quem imagino, o outro é o diferente, tá? Com o tempo e a lei da transformação, a lei do Parmênides, que tudo, desculpe, a lei do Heráclito, que tudo está se transformando o tempo todo, Afonso e Cândida também vão se modificar. Quem é igual, era igual há 20 anos atrás? Não. Não sou aquele Fábio de 20 anos atrás mais. Já mudei, tá? E o outro também mudou. E todos estamos nos modificando, sabe? Portanto, o casamento muda, as amizades mudam, os grupos de trabalho mudam, né? As instituições mudam, mas o que permanece sempre é o amor. O amor entre nós precisa ser conjugado todos os dias. Gostei dessa frase aqui de Emmanuel. Aí ele diz assim, pisando bem o chão da realidade, né? Na Terra esposamos alguém e verificamos depois que este alguém não é a criatura que imaginávamos ou aguardávamos. Na Terra fazemos amizades e com o tempo percebemos que os amigos não são aquela ideia que fazíamos deles. Eles são diferentes. Abraçamos colegas, parentes, sócios, para depois perceber que precisamos tolerar a realidade tais quais são cada um. Reflitamos, no entanto, que o outro, se os outros se alteram, na medida que nos alteramos também para eles, não é? Nós vamos mudando. E para concluir, ele diz assim: nós podemos ajudar sempre o próximo, mas nunca nós podemos mudar ninguém. Tá? Isso é uma coisa que o jovem pensa que pode mudar, assim, né? Eu vou namorar com o Afonso porque ele é usuário de droga e depois eu vou ajudar ele a se livrar da droga, não é que ele é... Aí passa 2 anos, tá os dois drogados. Afonso ajuda a Cândida a se viciar junto com ele. Então nós podemos ajudar, André, sempre. Agora mudar, a gente não muda ninguém, né? Então vamos aceitar as pessoas que convivem conosco, tais como são, reconhecendo que para manter a bênção do amor entre nós, não nos compete exigir a sublimação do próximo, senão trabalhar sempre pela nossa própria sublimação, tá? E procurar manter a bênção do amor fraternal entre nós sempre. Muito bem, pessoal. Em 45 minutos, Riva, cada um com sua consciência e suas escolhas. E aqui fica esse evangelho do perdão que eu dedico ao nosso amigo Albérico Barbosa, né, que desencarnou e nós tivemos uns bons momentos juntos. Um abraço espiritual, meu querido. Até a próxima vez.